Você já ouviu aquela frase, ou você fala aquela frase: "Eu sou uma pessoa prática e eu gosto de aprender fazendo"? Hum. Nesse vídeo a gente vai falar sobre as implicações, esse jeito de pensar, o que que significa. Então, fica com a gente e não perde esse conteúdo. Meu nome é Sérgio Nogueira, eu sou cofundador da Clique Eduque 8, sou orientador de carreira e sou mentor. Então, essa frase assim tem me incomodado um pouco, né? E, bom, essa frase sempre me traz um impacto, né? Eu sou uma pessoa prática e gosto de aprender fazendo. O que que essa frase realmente revela sobre o aprendizado? Bom, gente, eu queria dizer para vocês, queria trazer para reflexão e queria trazer vários pontos o que que isso implica, né? Aprender fazendo é importante, mas não é o suficiente, né? Então, nesses processos de mentoria que eu tenho feito, de orientação de carreira, ou até mesmo fazendo entrevistas ou simulações de entrevista, quando eu faço uma pergunta sobre aprendizado, como você aprende, como você aplica o conhecimento, em geral vem essa frase, vem essa formação. Sérgio, eu sou uma pessoa prática. Eu gosto de aprender fazendo. Isso que é bom, eu acho que é mais direto, né? E até alguns falam, né, eu sou bem sincero, é assim que eu gosto de fazer. Bom, então, quando você fala isso, né, que eu gosto de aprender fazendo, o que, o que acontece na prática é que você aprende o passo a passo. Não tem nenhum problema com isso, né? Mas não necessariamente você entende o porquê das coisas. É totalmente compreensível. Primeiros dias de trabalho, o primeiro mês, o segundo mês. Olha, Sérgio, você está aqui para fazer isso, para fazer essa venda, para fazer esse atendimento, para fazer esse relatório, né? Para fazer essa comunicação, para usar esse sistema, usar essa ferramenta dessa forma. Claro, a tua preocupação é aprender. Porém, você não necessariamente o porquê das coisas, né? Faz sentido, né? Você vai passo a passo, execução, exatamente daquilo que estou ensinado. Você não aprende o porquê das coisas acontecerem daquela forma. E nem consegue enxergar, muitas vezes, a lógica do processo completo. No início da carreira, isso tudo bem, como eu falei, né? Mas com o tempo essa diferença começa a aparecer de forma clara, principalmente quando surgem problemas novos, né? Desafios inesperados ou uma oportunidade de crescimento profissional. Então, muitas vezes executado, e principalmente depois de algum tempo, né, gente? Isso não significa aprender. Eu trouxe um exemplo aqui para você entender essa diferença. Então, você é um estudante, começa um estágio ou um programa de jovem aprendiz, uma primeira oportunidade de emprego. E aí dizem que a sua primeira atividade é preparar ou montar um relatório, uma planilha. Né? Está lá a planilha, aí você vai preparar um relatório. Vai fazer input de dados ou fazer integração com dados, né? Trazer dados de outros lugares para fazer uma consolidação, uma análise, né? E você observa um colega mais experiente, né? E copia todos os passos, anota, né? Rapidamente, né? E para repetir o processo, né? Durante algum tempo isso vai funcionar bem, né? Puxa, primeiro começando a trabalhar e já sei fazer, estou dando conta. Alguém muitas vezes dá um feedback, né? Te dá um retorno. Poxa, Sérgio, você está fazendo muito bem essa atividade, parabéns. Aí você fica todo alegre, você ufa, dá aquele alívio, né? Estou no caminho certo, né? E durante o tempo tudo funciona bem, né? Sempre que o relatório precisa ser feito, segue exatamente os passos e entrega o resultado esperado. Mas aí um dia muda. Os dados chegam de outro formato, um indicador novo precisa ser criado, aparece um erro na fórmula da planilha, e nesse momento tem duas reações possíveis. Uma, eu não sei fazer assim, eu nunca fiz desse jeito. E aí paralisa. E que situação, né? Precisa entregar, tem um horário, tem uma reunião que depende desses dados. E aí? E segunda, eu entendo a lógica da planilha e vou adaptar o processo. Qual das duas situações você acha que vai funcionar? É óbvio, né? A diferença entre os dois está na prática. Ambos executaram a tarefa antes. A diferença está na compreensão do processo. Espero que vocês estejam entendendo, né? Quem apenas repetiu, né, aquela pessoa que apenas repetiu, anotou, né, se ficou satisfeito em somente executar a tarefa, muito diferente do impacto do resultado de quem entendeu o funcionamento do sistema e aprendeu algo maior.
Então, gente, executar tarefas ensina o processo. Entender o processo ensina a resolver problemas. Isso é fundamental e não é um impacto só para você que está me assistindo, né? No início da sua carreira. Isso você vai levar para toda a sua vida. Então, resolver problemas é uma das competências mais valorizadas do mercado de trabalho. Vocês entenderam? Então, eu queria trazer aqui para vocês essa diferença, né? Execução versus compreensão versus entendimento, né? São duas formas de aprender, né? Então, para visualizar essa diferença, observe, veja aqui nesse quadro, né? Entre os dois tipos, né? Contraste dois tipos de aprendizado que aparecem com frequência, principalmente agora, no início da carreira. Então, execução da tarefa. Você aprende a repetir um procedimento, né? Depende de instruções detalhadas, executa tarefas específicas e tem dificuldades quando alguma coisa muda e aprende apenas o que foi ensinado. Esse aprendizado com compreensão, que a gente está chamando, entende a lógica do processo, da onde vem os dados, nesse caso, ainda falando do exemplo da planilha, tá? Do relatório da planilha. Quem gera aqueles dados? Da onde vem? Vem de venda, vem de logística? Quem é que gera? Como gera? Que período do mês? Quais as dificuldades que ele tem? Que tipo de análise de consistência esses dados são gerados, né? Como eles se interligam? Consegue e aí, quando você entende, consegue adaptar e melhorar as soluções, resolve os problemas novos, consegue evoluir, né, e inovar, amplia continuamente o seu conhecimento. Que negócio é aquele? Se é sobre venda, se é sobre logística, se é sobre satisfação de clientes, se é sobre marketing, se é sobre recursos humanos, sobre finanças, pouco importa. Você entende de onde vem, para que serve, quando aquela reunião acontece, o que é importante observar naquele relatório que você gera, né? Por que o meu trabalho é importante? O que ele faz de diferença? Eu acho que é super importante saber, começar até por aí, se for o caso, né? Essa diferença pode parecer pequena no início da carreira, mas ao longo dos anos ela se torna enorme. Profissionais que desenvolvem compreensão ampla do que fazem conseguem evoluir, conseguem assumir responsabilidades maiores e criar soluções melhores até. Já aqueles que apenas aprendem a repetir processos ficam limitados às suas atividades. Então, como é que você vai propor uma coisa nova, fazer uma planilha diferente, montar um dashboard, né? Então, tudo isso é super importante. E aí também eu queria trazer um outro aspecto, né, que por um outro lado, né, muita gente acha que apenas acumular o curso sem construir o conhecimento é importante. Muito certificado, muitos cursos, né? Puxa vida, né? Então, hoje o estudante tem um acesso a quantidade enorme, né? Nossa. Então, você que está assistindo, tem acesso a muitas informações, de todas as formas. Você pode ter um celular, um computador, pouco acesso, mas tem muita informação disponível, né? Cursos online, plataformas de aprendizados, vídeos, podcast, resumos de livro, programa de formação, tem vários tipos, né? Isso é uma grande oportunidade, mas também uma armadilha, porque muita gente, né, começa a acumular cursos certificados, mas não consegue explicar não consegue explicar claramente o que aprenderam e como aplicar esse conhecimento. Então, na entrevista de emprego, né, muitas vezes eu faço entrevista constantemente, né? Aí eu pergunto, nossa, que interessante, você fez vários cursos, aí pego um qualquer, esse curso, como é que você aplicou? O que você aprendeu desse curso? Gente, as respostas, em geral, não são boas. Eu não lembro, não sei muito bem, não apliquei, não fez. Então, para que fazer um monte de curso se não faz sentido? E, por outro lado, também, se você não faz nada. Como eu aprendo na prática, para que eu vou ficar fazendo muito curso? Gente, aí a gente precisa de um equilíbrio, né? Não é fazer curso demais só para ter os certificados e nem não fazer nada porque eu gosto de aprender na prática. Como a gente está falando até agora, importante sim aprender de acordo com seus objetivos, do que você precisa, se você precisa do primeiro emprego. E, Sérgio, eu quero ser engenheiro, mas eu preciso. É mais fácil começar fazendo vendas em loja aqui no comércio da minha região.
Então, tá bom, faz sentido fazer um curso de atendimento ao cliente, matemática financeira, para poder fazer as contas. Parece muita gente não sabe, tá? Muita pessoal do comércio reclama muito disso. Fazer contas, fazer um entendimento, pacote Office, planilha, editor de texto, fazer uma apresentação, saber se comunicar, que são as soft skills. Isso é importante, estar direcionado à sua necessidade nesse momento, não ao seu progresso de carreira, mas você precisa disso agora, para usar agora, para conseguir um emprego, para se diferenciar das pessoas e fazer assim que conseguir um emprego, entregar os resultados esperados. Por outro lado, não adianta também fazer um monte de curso e por fazer, né? Aquela pergunta: tem certificado? Tem certificado? Aí acumula e você, na verdade, não aprendeu nada, né? E aí, falando de conhecimento, porque cada vez mais as pessoas não aprendem do mesmo jeito, né? E é muito comum, poxa, Sérgio, você está pedindo para fazer esse curso de atendimento ao cliente, é muito chato, eu orei lá, 40 horas, é muita coisa. Existem várias formas de aprender, né? Eu entendo, absolutamente a gente entende que ninguém aprende da mesma forma, tem uns processos que são mais difíceis e complexos, quando você tem que decorar, como você registra o conhecimento. Então, aqui eu queria falar brevemente sobre alguns métodos. Procure métodos diferentes, ache o seu método de aprender. Aí eu queria trazer alguns métodos aqui. Por exemplo, leitura ativa. Que método é esse? Destaque ideias e escreva resumos, transforme a leitura passiva num processo ativo de construção de entendimento. Então, não é ler por ler. Vai lá, faz suas anotações, seus resumos. Né? Aí tem gente que prefere mapas mentais, organizar as ideias complexas visualmente para enxergar as relações entre temas. Sabe aquele mapa? Né? Tem um tema, ele se desdobra em três, esses quatro pontos, que se desdobram em mais três, aí você vai montando mapas mentais. Se você não conhece algum desses métodos, pesquisa mais sobre eles. Quem sabe você encontra o seu jeito melhor de aprender, de absorver conhecimento e, obviamente, aplicar esse conhecimento. Revisão espaçada, revisar os conteúdos em intervalos progressivos para combater o esquecimento e fixar a memória de longo prazo. A técnica Pomodoro, a gente tem vários posts, né, nos nossos canais sobre esse método, que ele alterna períodos de foco com pausa curta para manter disciplina e produtividade. Então, aprendi, dar uma pausa, volta ao tema. Isso é importante, de acordo com esse método. Será que funciona para você? O ensino colaborativo, você explicar o conteúdo para outras pessoas, ensinar, né? É, ensinar, ensina a forçar a organização, forçar, né? Ensina a então, tem um ensino colaborativo onde você explica para outras pessoas o que você aprendeu, o que você está aprendendo, né? Para um colega, para um amigo, para um parente, né? Então, ele te ensina a ter organização do conhecimento, e aí até revela lacunas. Às vezes tem uma pergunta, eu não sei, você vai lá e complementa o conhecimento. Será que isso é bom para você? O modelo VARC identifica seu estilo preferido, visual, auditivo, prático, para adaptar os seus estudos da forma ideal. Tem muita gente que gosta, grava, grava em áudio o que está aprendendo, tem outros que gostam de fazer anotações, gostam de usar imagens associativas, coleciona imagens que ajudem a entender aquele processo, aquele conteúdo. Então, tem várias formas de aprender, né? Então, o aprendizado eficaz combina o estudo, reflexão e prática através de múltiplos métodos. Às vezes não é um específico, você pode combinar um com o outro. E aqui a gente está falando de 6 métodos, existem muitos outros métodos de aprendizado. Qual é o seu? Como você gosta de aprender? Como você se adapta melhor? Modelo 70-20-10. Provavelmente você já ouviu falar desse modelo, né, de aprendizado na carreira. Esse método sugere um aprendizado que acontece principalmente através de 3 formas, né? 70% é prática, 20% de interação, de conversa com outras pessoas, de explicar, de ouvir, né, sobre aquele tema, e 10% é e 10% através do estudo estruturado, né? Aprendizado de cursos, aula e leitura. Mas muita gente confunde. Eu acho até que, por causa desse método, que a gente escuta tanto essa frase, né? Que eu sou uma pessoa que gosta de aprender fazendo, né?
Então, mas isso é uma forma equivocada, né? Acreditando que apenas a prática é suficiente. Na realidade, o aprendizado ocorre quando essas três dimensões elas se conectam. Então, a prática gera experiência, a troca com pessoas gera perspectivas, ideias, uma visão mais ampla, né? E o estudo estruturado gera compreensão, né? Essa combinação na prática pode se transformar apenas em repetição de tarefas. Então, não pode focar em 70% da prática, né? Você tem que ter esse conjunto todo de aprendizado para realmente você fixar, aplicar, e como eu tenho falado ao longo desse vídeo, aplicar esse conhecimento e adaptar às mudanças, evoluir, inovar. E tem um outro ponto também, que é na busca de emprego, né? Os algoritmos de plataformas, e tem um outro vídeo aqui no nosso canal que a gente fala detalhadamente, né? Então, hoje tudo nas plataformas de emprego, onde geram a maior quantidade de oportunidades, lá os algoritmos, os sistemas que vão atrás do perfil, né? Então, é importante ter isso bem estruturado na sua experiência profissional dentro dessa plataforma. Vamos falar assim, o currículo, né? É um aspecto importante que, para quem está começando a carreira, é preciso entender como funciona e buscar oportunidade no mundo atual. Grande parte das vagas é divulgada nas plataformas digitais de emprego. Esse sistema utiliza algoritmos para identificar candidatos com maior compatibilidade com as vagas. Esses algoritmos analisam vários elementos: experiência, prática, projetos realizados, habilidades declaradas, histórico de atividades profissionais e conhecimentos aplicados. O que significa para você? E quando o estudante apenas lista cursos no currículo, sem demonstrar aplicação real, o perfil pode aparecer superficial. Então, aqui eu acho que tem algumas coisas bem importantes. Primeiro, as vagas que você tem um conhecimento necessário para as vagas que você tem interesse? Parece óbvio, né? Mas muita gente às vezes não tem experiência nenhuma, não tem curso nenhum, não tem conhecimento nenhum e quer ser um vendedor, e quer ser desenvolvedor, e quer ser um analista de logística. Pô, então, o importante é essas vagas me interessam, isso tem a ver com o meu objetivo profissional, essas vagas aqui estão próximas de onde eu moro e são melhores temporadas de final de ano para Páscoa, para o Natal, para as datas, que a gente chama de vagas sazonais, ou elas são as vagas mais práticas. O que é preciso de conhecimento para trabalhar, né, para conseguir essa vaga, esse emprego? Tem que ir atrás dela. E entender que quando você coloca tudo na plataforma de emprego, é importante. Então, também tem gente que fiz um curso de Senai de tecnologia, 120 horas, uau! Mas o que aprendeu ali? Quem está fazendo o recrutamento, os algoritmos não sabem muitas vezes o que é aquele curso do Senai e qual é o conteúdo dele. Então, é preciso dizer, eu aprendi linguagem, aprendi de métodos ágeis, aprendi Python, aprendi front-end, aprendi back-end. O que você aprendeu? Fiz um projeto desse tipo, apliquei dessa forma. Isso é fundamental, gente. Então, entendam, o conhecimento não é só prática, ele precisa do conhecimento formal e isso precisa estar organizado. É isso a mensagem. Está organizado, está estruturado, para que as plataformas de emprego entendam e as pessoas ou eles estão ou tá na sua plataforma de emprego ou está no currículo para que você gerar conversa, a pessoa entender que você tem um conhecimento efetivo, prático, num exemplo tanto do jeito da forma tanto tão estruturado, blá, 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 blá. Você tem um curso, você tem um conhecimento estruturado, como você tem essa prática. E isso está organizado. Então, as plataformas procuram sinais de competência real e não apenas uma lista de certificados, entendeu? E também tem um outro ponto, né? Mas, Sérgio, mas tudo muda o tempo todo. Você quer que eu me meta em 40 horas para aprender uma coisa que vai mudar? Isso faz parte da vida, sim. 40 horas, 120 horas, ou até uma carga horária muito maior. E você tem que entender que, assim, agora esse é o jeito, né? O mercado funciona assim, as transformações são profundas, a inteligência artificial, novas tecnologias, você mesmo, né? Usa a sua rede social, cada vez tem um jeito novo, né? TikTok, Instagram, LinkedIn,
né? Redes de emprego, redes sociais, dos mais variados tipos e formas. Tem novas formas de gravar, de editar, de postar, reels, postagens, carrossel, tem muitas formas. As edições de vídeo têm cada vez mais ferramentas automáticas, geração de imagens. Então, é importante também aprender a desaprender. É isso mesmo, gente. Então, você aprende, você desaprende, né? Você reaprende e esse é um ciclo. Esse é um grande desafio para as empresas, para fazer treinamento, para gerar conhecimento, inovação, adaptabilidade, resolução de problemas. Por isso que a gente fala tanto das soft skills, fala tanto dos comportamentos, como eles são importantíssimos. Então, profissionais que evoluem ao longo da carreira são aqueles que mantêm uma postura contínua de aprendizado. Por isso, esse papo que muitas vezes vocês, estudantes, que estão começando, acham chato. Eu até entendo. Pô, aprendizado contínuo, tem que ser, parece pesado, tem que estar sempre aprendendo, tem que estar sempre conectado. Puxa, que cobrança, que peso. Mas se você escolheu, tem uma direção, tem um caminho, tem um objetivo de carreira, né, de trabalhar em uma ou mais áreas de atividade, tem que fazer parte da sua rotina, aprender o que está acontecendo, quais são as novas, o que está acontecendo, como que estão evoluindo um aprendizado, um conhecimento. Tem inúmeros processos logísticos, por exemplo, que mudam a mesma forma de entrega, de logística, de controle, de conhecimento. Isso muda, vai mudando o tempo todo. E as experiências e conhecimentos que passaram são importantes para você criar novas bases, novos conhecimentos. Os ciclos voltam. Então, é muito importante. Não sei se é uma boa notícia, mas você tem que aprender. Muitas vezes você vai ter que desaprender para reaprender. E esse ciclo vai acontecer continuamente. Fica ligado, fica ligado, fique ligado. Como sempre aqui na Clique Eduque 8, a gente gosta de trazer sempre um desafio, né? Para avaliar o seu aprendizado, né? Então, são algumas perguntas para sua reflexão, você com você mesmo, para se ajustar, você que fala muito essa frase. Então, alguns pontos para você refletir, né? O que realmente aprendi nos últimos 6 meses? Mas realmente, onde eu apliquei esse conhecimento? Eu consigo explicar esse aprendizado para outra pessoa? Eu tenho exemplos concretos para apresentar numa entrevista que eu aprendi, que eu apliquei, que eu sei fazer uma planilha, que eu sei editar texto, responder e-mail, que eu sei usar um sistema, que eu sei editar, fazer uma edição de vídeo, usar uma ferramenta, eu sei usar uma IA do jeito mais básico possível, um ChatGPT, um Gemini, Claude, qualquer uma dessas ferramentas, né? Esse aprendizado está conectado nos meus objetivos profissionais, mesmo que seja, olha, esse conhecimento está ligado ao meu primeiro emprego e num outro ciclo eu estou adquirindo conhecimentos, esses sim que tem mais a ver com o desenvolvimento da carreira que eu quero, assim que tiver uma oportunidade para começar na minha área. Perguntas simples, né? E aí? Como é que você responde essas questões? Se as suas respostas forem vagas, talvez você esteja consumindo informação, mas ainda não está transformando isso em conhecimento real. Então, para pensar, né? Reflita, anote eh, as dicas que a gente deu ao longo desse vídeo, né? Isso é super importante para você trazer um redirecionamento, um novo posicionamento, uma nova forma de pensar através do aprendizado. Então, aprender não é acumular cursos, é evoluir, né? Aprender é uma das competências, né, mais importantes na vida profissional. Mas aprender não significa apenas assistir a aulas, concluir cursos ou repetir tarefas. Aprender significa compreensão do que está sendo feito, aplicar conhecimento em situações reais, refletir sobre os resultados e continuar evoluindo, né? Aprender não é acumular certificados, aprender é desenvolver a capacidade de entender, adaptar e resolver problemas. Essa capacidade pode transformar completamente a trajetória de quem está iniciando a sua jornada profissional. Bom, gente, esse era o ponto importante que a gente queria trazer, esse ponto de reflexão. Se inscreva no canal, isso é super importante, fundamental, né? Compartilha, né, esse conteúdo para aquelas pessoas que
que falam, né, isso. Espero que você não repita mais, né? Ou se você falar isso, fale com muito mais consciência, né? Que eu sou uma pessoa prática e gosto de aprender fazendo, né? Saiba o que você está falando, saiba dos impactos, saiba da repercussão disso em entrevistas, ou quando você conseguir um emprego, no seu relacionamento com seus colegas, com a sua liderança. Isso tem bastante impacto. E dê o seu like se você achou esse conteúdo relevante, importante, né? Aqui, ó, aponte para esse QR Code para você ter acesso ao nosso blog, onde tem vários artigos. Esse artigo, também a gente falando de forma estruturada sobre o que a gente desenvolveu ao longo desse vídeo. E é isso, pessoal. Queria agradecer, né, todo mundo que assistiu. Espero que vocês façam bom uso desse conteúdo. Clique Eduque 8, transformando vidas através da educação. Seja protagonista da sua história. Um grande abraço, até a próxima, gente. Tchau, tchau.